Bom dia, pessoal. Boa tarde, na verdade. Vamos dar só mais uns minutinhos para dar início ao nosso painel, ok? Vocês devem ter visto que tem uma explicação aí no chat. Nós vamos ter 3 falas. As 2 primeiras, da Valéria Arza e do Muki, vão ser em inglês, e nós teremos tradução simultânea. E basta vocês clicarem aqui na parte, nessa linha, nesse menu de baixo aqui do Zoom, onde vocês colocam para iniciar o vídeo, mutar, etc. Tem uma opção que é um globozinho de interpretação. Basta vocês clicarem e tem 3 opções. A opção de ouvir no áudio original, que é a primeira, então vocês vão ouvir falando inglês, português, do jeito que estiver sendo falado. A segunda opção, em inglês, é para quem é de língua inglesa e que quer ouvir a tradução para o português, no caso, os nossos 2 palestrantes. E a terceira opção, português, que é a maioria de nós, que prefere, então, ouvir a tradução simultânea do inglês-português e, ao mesmo tempo, tudo que for dito em português ficará também na língua portuguesa. Se vocês escolherem a opção português, vai aparecer embaixo também a possibilidade de mutar o áudio original. Então, se ficar alto 2 falas ao mesmo tempo, vocês preferirem só ouvir a tradução mesmo, vocês clicam aqui para mutar, para vocês não escutarem a fala original. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar, por favor, no chat. Deixa eu ver se alguém colocou. Então, acho que nós podemos dar início. A Natália está de acordo? Podemos dar início? Sim, tudo bem, pode dar início. Obrigada, Sarita. Ok, gente. Então, boa tarde. Meu nome é Sarita Albagli. Eu sou pesquisadora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. Sou professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, que o IBICT desenvolve com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou UFRJ. E coordeno também o Sindalab, que é o Laboratório de Ciência Aberta e Inovação Cidadã. Estou falando mais devagar para facilitar a tradução simultânea. Então, esse painel aqui de agora, né, ele objetiva apresentar um panorama de visões e questões sobre políticas para a ciência cidadã, que é um dos eixos aí sensíveis, né, da nossa área. Olhando do ponto de vista dos contextos latino-americano e europeu, sabendo, evidentemente, que tanto a América Latina quanto a Europa têm uma enorme diversidade de situações e nossa ideia não é, de modo algum, tentar homogeneizar, mas tentar traçar, pelo menos, algumas questões comuns, né, do ponto de vista dessas regiões. E esse painel ele faz parte também das atividades desenvolvidas pelo grupo de trabalho do qual eu faço parte, que constitui o Marco 5 de Ciência Cidadã da parceria do governo aberto, a Open Government Partnership. Então, já fizemos ontem uma atividade que foi uma oficina para discutir o nosso trabalho. Temos agora esse painel e depois nós teremos uma atividade ainda no mês de agosto, no final do mês de agosto, que nós vamos divulgar proximamente, onde nós convidaremos as agências de fomento à pesquisa no Brasil para discutir os resultados desse trabalho. Mas isso eu vou explicar um pouquinho mais na minha fala ao final. Então, nesse painel, nós temos o prazer de contar com a presença, a qual eu já agradeço antecipadamente, da Valéria Arza, que é uma pesquisadora sênior em ciência, tecnologia e política de inovação do Conselho Nacional de Pesquisa, o CONICET argentino, que corresponde um pouco ao nosso CNPq.
e também pesquisadora associada do Centro de Transformação, o CENIT, da Universidade de San Martín. Depois a Valéria pode falar melhor o que significa o CENIT. E ela é professora também da Universidade de Buenos Aires. A Valéria tem trabalhado com política de ciência e tecnologia, particularmente em ciência aberta e cidadã, e ela está hoje coordenando 2 projetos, talvez outros, mas que eu conheça, que têm mais relação com as nossas questões, que é o Strings, que é sobre como ciência, pesquisa e inovação podem contribuir para os objetivos do desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento, e o COACT, que é Codesenhando Ciência Social Cidadã para a Ação Coletiva, sobre justiça ambiental no Riachuelo. Eu acredito que ela vai falar um pouco sobre isso. Temos também a presença do Muki Aklai, eu não sei se é assim que se pronuncia, da University College London, no Reino Unido. Ele é professor de Ciência da Informação Geográfica no Departamento de Geografia da Universidade College de Londres e co-diretor do grupo Extreme Citizen Science, Ciência Cidadã Extrema, que é um conceito muito interessante para nós aqui. Ele tem trabalhado sobre acesso público, uso e criação de informação ambiental, mapeamento participativo e ciência cidadã. O MOOC tem tido uma participação ativa em subsidiar o desenho de políticas de ciência cidadã em nível europeu e também tem participado ativamente da Associação Europeia de Ciência Cidadã e do projeto, que também é uma plataforma, da European Citizen Science. Nós vamos, então, ter 30 minutos de apresentação para cada um, e, ao final, nós abriremos para questões e debates. E vocês aí, por favor, podem ir colocando no chat suas questões, suas observações, para o final da nossa sessão. Como eu disse, então, para os que chegaram um pouco atrasados, temos a tradução simultânea, que é só clicar aqui no globo. Agradeço também antecipadamente a Valéria por falar em inglês, de modo a facilitar. Temos apenas 2 línguas aí de tradução, do inglês para o português e do português para o inglês. Então, Valéria, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Vou falar sobre o título, Ciência Cidadã, Práticas, Desafios e Políticas, alguns insights da Argentina. Eu gostaria de dizer a vocês que essa apresentação vem de um dos projetos que a Sarita acabou de mencionar, e especialmente os desenvolvimento que estamos fazendo para a criação de nossos seminários. O projeto é COACT. A organização, então, vai ter 6 blocos da nossa apresentação. Vou falar um pouco mais do COACT, esse projeto. Depois vou falar rapidamente sobre o potencial de transformação da ciência cidadã e os seus desafios também, os desafios para realizar as iniciativas de ciência cidadã, mas especialmente a conexão entre políticas e ciência cidadã. Depois vou mencionar rapidamente algumas políticas que estão acontecendo na região, relacionadas à ciência cidadã, e algumas diretrizes amplas para ações relacionadas à política. Em primeiro lugar, o que é o COACT? O nome é Codesenhando Ciência Social Cidadã. Quando pensamos sobre a definição de ciência cidadã, por Irving e Bonet, podemos dizer que há algumas dimensões sociais que normalmente ficam faltando dentro da definição da ciência cidadã. A dimensão social, justamente. Em COACT, o que iremos fazer é, na realidade, introduzir experiências no que a gente chama de ciência cidadã e social. Estamos desenhando, então, uma iniciativa que nós chamamos Ações para a Ação Social, que tentam endereçar essas questões sociais. Estamos trabalhando, então, em
seis diferentes locações em ações relacionadas à saúde mental, emprego para a juventude, justiça ambiental e igualdade de gênero. Quero falar um pouco mais sobre, então, algumas partes dessa iniciativa. Essa ação é baseada na bacia Matanza-Riachuelo, no sul de Buenos Aires, na Argentina. Nessa área, é uma área onde temos alto nível de contaminação com poluentes, as pessoas sofrem com diferentes doenças, temos uma vulnerabilidade social muito alta e também políticas vêm de cima para baixo, top-down, em termos de saneamento e saúde. O que estamos tentando fazer no COAC, nessas ações inovadoras, a partir de 2020, é promover o uso da ciência cidadã e suas ferramentas para criar novo conhecimento que pode ser usado para implementar justiça ambiental. Então, entre 2020 e 2021, nós tivemos várias atividades para codesenhar, então, dados gerados por cidadãos, o nome, perdão, dessa iniciativa é WhatsApp Riachuelo, e aí Riachuelo, para levantar questões sociais e ambientais que são importantes para a justiça ambiental. A plataforma agora está na sua versão beta, estamos começando na implementação, então, e disseminação da plataforma. Pensando, então, sobre o potencial da ciência cidadã e de ciência social para a transformação, falar um pouco a vocês sobre a definição do que a gente quer dizer com ciência social e ciência cidadã. Ciência cidadã, como sabemos, é baseada na coprodução e participação de conhecimento baseado nas experiências das comunidades que participam. Analisando aí diferentes papers, a ciência social é um grande guarda-chuva que cobre diferentes tipos de experiências baseadas na participação pública em modelos científicos. Quando falamos de ciência cidadã social, temos que considerar, então, que essas pessoas, esses participantes que estão envolvidos nessas iniciativas, são mobilizados politicamente para criar soluções, para transformar os problemas sociais que os afetam. Então, a ciência social cidadã tem que ser integrada, então, dentro da comunidade. Então, tentamos construir através do conhecimento coletivo produzido dentro do território pelos participantes. Os problemas são bem situados e relacionados, então, à questão que essas pessoas experimentam de primeira mão. Então, a ciência social cidadã pode ser desenhada aqui como nesse triângulo, que de alguma forma integra e mescla diferentes práticas das ciências sociais e da ciência cidadã, e também o ativismo. Rapidamente, aqui, porque eu estou falando da Argentina, gostaria de que vocês soubessem que há várias experiências já em incidência cidadã em questões ambientais na Argentina que foram mapeadas recentemente pelo PNUD e o Ministério da Ciência e Tecnologia na Argentina. São 30 projetos, dos quais esses projetos há mais de 15.000 participantes, alguns são muito grandes, mais de 37% dos projetos envolvem mais de 1.000 participantes. Bom, então, Valéria havia nos alertado que ela estava com um problema, que talvez tivesse que, se houvesse interrupção, que ela pediria então que o MOOC a substituísse, e na sequência ela faria a apresentação. Acho que vamos ter que fazer essa modificação no programa. MOOC, is it okay for you? Yes,
It is okay. I'm happy to. Sim, sim, não tem problema. Posso compartilhar a tela, então? So in the next 30 minutes, I suggest that I'll Então, cover nos próximos 30 minutos, eu vou tentar cobrir as políticas para a ciência cidadã a partir da perspectiva europeia, mas também para além dessa perspectiva. I'll start with the interesting fact Vou começar com um fato interessante sobre a definição de ciência cidadã. Essa é uma possível definição dentro das políticas de ciência aberta, descritas de forma bem ampla, que é a participação voluntária de cientistas não profissionais em pesquisa e inovação em diferentes fases do processo e em diferentes níveis de engajamento, desde a modelagem da agenda e políticas até coleta de dados, processamento e análise de dados, além da avaliação dos resultados da pesquisa. Como vocês podem ver aqui, essa citação é de um documento produzido pelo Comitê Europeu, parte desse grande programa de inovação científica na Europa, e dentro da comissão nós temos um trabalho mostrando o significado disso. E para ter esse tipo de coisa, num programa de 90 milhões de euros, se a gente voltasse uns 50 anos, a gente vê o início disso. O professor Maclay, que era o chefe da Agência Meioambiental Europeia, durante a conferência em 2008, eu vou falar mais sobre isso depois, e ela já falava sobre que frequentemente a melhor informação vem daqueles que estão mais próximos ao fato, e é importante conseguir aproveitar esse conhecimento. E durante essa conferência, durante uma apresentação, a Agência Ambiental Europeia e a sua parte relacionada à água compartilhou esse aplicativo produzido em colaboração com a Microsoft e Esri, uma companhia onde a companhia de águas, onde os cidadãos podem começar a compartilhar suas informações e percepção sobre a qualidade da água. Isso há 15 anos, já tínhamos uma experiência em ciência cidadã numa área política. E aqui vemos duas coisas, duas funções para a ciência cidadã. Como a ciência cidadã pode fornecer informação que seja útil para a legislação, para a construção de políticas, e também vamos cobrir esses dois tópicos. As diferentes formas em que as políticas podem funcionar em diferentes escalas e contextos. E depois, na parte de políticas, vamos falar sobre políticas em nível global até o local. Então, vamos começar com as políticas, com a ciência cidadã para a política. O que nós vemos aqui nesse diagrama do trabalho de Suzanne Hacker, que agora é a vice-presidente da Associação Científica Europeia, nós podemos ver, baseado em trabalhos anteriores, o ciclo de políticas envolve estabelecer uma pauta, formulação de políticas, que passa para o tomador de decisão políticas, implementação da política e implementação. E no centro disso tudo existe a ciência cidadã, produzindo dados para serem usados. Se olharmos em um pouco mais detalhe, e como geógrafo é o que eu faço, eu olho tudo em detalhe, podemos ver em diferentes níveis de como a política está envolvida e como a ciência cidadã está envolvida, o papel da ciência cidadã.
aqui vemos dentro da nível geográfico, desde o local, como um bairro, até o municipal, cidade, regional, nacional e continental. Vemos diferentes áreas que podem ser cobertas e também tipos de atividade, como, por exemplo, um voluntário que vai fazer um levantamento por telefone e compartilhar esses dados, ou um pensamento voluntário para classificação da informação, observação ou participação em observação. No nível de bairro, a questão envolvendo ciência científica deve ter a ver com a gestão de problemas. Pensando num novo percurso que está sendo traçado, esse é um exemplo de Jerusalém que vemos na tela. Pode ser relacionado à poluição sonora e uma tomada de informação pela a população local. Nesse caso, nós vemos que a preocupação da comunidade era uma rodovia que estava sendo construída na área, uma nova rodovia, e eles usaram o laboratório de Open Science and Technology para mapear a área e apresentar o caso às autoridades, um caso baseado em evidência. E coisas semelhantes podem ser feitas, por exemplo, para a poluição sonora e outros tipos. E isso é um voluntarismo ad hoc, não é preciso nenhum registro para participar do trabalho. No nível de cidades, passando agora para o primeiro degrau acima, há diferentes questões de por que a cidade deve organizar políticas para ciência cidadã. Políticas para pequenas cidades, por exemplo, em Boston, eles queriam que os cidadãos fizessem um download de um aplicativo que informava quando havia um buraco nas ruas ou outros problemas na rua, e isso era informado pelo cidadão. E as cidades podem ter vários tipos de benefício para a cidade ou para organizações que trabalham para a cidade. A escala é uma escala, em escalas menores é mais fácil organizar as atividades. No nível regional, normalmente uma escala em que seria o equivalente para nós a Estado, em que uma organização governamental mais robusta pode apoiar o projeto. Áreas interessantes onde vemos atividade regional, seria a gestão ambiental ou gestão de saúde pública, por exemplo, lidar com surtos de uma determinada doença. Por exemplo, na Alemanha, nós temos pessoas que estão registrando observações de mosquitos, ocorrências de mosquitos, e isso é uma observação ecológica e podemos analisar o impacto disso. Mas é algo que carece de uma organização apropriada, porque no nível regional não vamos envolver organizações ONGs, e nesse caso podemos incluir ONGs e professores ou academia que esteja interessado. Além da escala de cidade-estado, temos uma escala maior, que é o governo do país. Esse aqui é um exemplo da França, museus em Paris e museus nacionais, projetos para cobrir toda a nação. Nesse caso aqui é o levantamento de flora selvagem, flora silvestre nas cidades, nas áreas urbanas. E a observação e contagem de ocorrências, vários outros exemplos que podem acontecer. E, por fim, vamos falar no nível continental. Agora, estamos numa área de interação intergovernamental. E aqui, tradicionalmente, é um laço muito frágil e é muito difícil de organizar atividades nessa área. Mesmo no caso da Europa, onde temos a União Europeia, que existe uma relação relativamente mais forte, a implementação ainda assim é difícil. Por exemplo, a União não pode intervir em questões que acontecem nos Estados-membros da comunidade.
quando a gente vai definir um projeto de escala continental, ele só acontece quando for um projeto científico, por exemplo. Esse aqui é um exemplo de um projeto feito há muitos anos, na época do aniversário de Darwin, e foi feitas observações e registrou a ocorrência de diferentes caracóis e lesmas, e podemos ver o levantamento em diferentes idiomas, e o interesse para esse trabalho seria a ciência propriamente. Então, pelo que vemos nas diferentes escalas, e de local até continente, temos múltiplos níveis e modos diferentes de participação, porque há níveis de engajamento diferente. Quanto mais a escala aumenta, o papel do participante individual no processo diminui, e normalmente exige atividades que acabam sendo terceirizadas também pela questão de idioma, no caso da continental. Mas existe também ciência interessante nos vários níveis. Por exemplo, de bairro, é totalmente ad hoc, pode funcionar bem e para um determinado tema específico. Na cidade, temos, por exemplo, estudo do impacto do transporte e várias outras coisas. Conforme subimos na escala, devemos pensar também como a tecnologia pode ter um papel em tudo isso. E podemos achar vários domínios de políticas e de ciências políticas e sociais onde a ciência cidadã pode ser usada. Por exemplo, para o desenvolvimento, monitoramento da qualidade ambiental, monitorando a qualidade de água, a biodiversidade, na parte de educação, implementando projetos em STEM, em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, para a capacitação de professores, e em instituições de cultura e museus, podemos ter uma participação mais ativa dos visitantes e assim por diante. Em várias áreas de políticas, encontramos essas coisas. E é surpreendedor também que a União Europeia, pelo seu interesse na ciência cidadã, agora está monitorando esses eventos. A organização da União Europeia, que é o Joint Science Center, cria diferentes relatórios para monitorar a atividade dos cidadãos nas diferentes áreas de ciência. Por exemplo, um banco de dados com 500 projetos contribuindo para políticas nesse website, e esses aqui são alguns poucos exemplos de relatórios. Se a gente busca GLC e política cidadã, com essas duas palavras, a gente pode levantar muita informação. Agora, políticas para a ciência cidadã. Quais são políticas para fomentar a ciência cidadã? Bom, é aqui que as políticas, como o reverso, a ciência cidadã para a política e a política para a ciência cidadã, entram num campo de equilíbrio entre múltiplas metas, escalas e níveis de engajamento que vamos precisar. Por exemplo, se precisamos desenvolver ciência de fato, mas através de uma experiência prazerosa e engajante. Às vezes, a gente quer engajar grupos marginalizados e vamos investir recursos nisso, ou queremos ter uma boa cobertura de uma grande área, como o seu país, ou outros casos onde queremos uma grande cobertura ou queremos aumentar a conscientização da população. Em todas essas coisas, precisamos criar um equilíbrio entre os diferentes objetivos. Isso significa também que, em termos das políticas, devemos pensar quais delas queremos apoiar, qual política para a ciência cidadã queremos... E o papel da política na ciência cidadã pode significar coisas diferentes, como, por exemplo, legitimidade e aceitação, como uma metodologia efetiva para a prática científica e para o uso da informação científica. Todos estamos familiarizados com a alegação de que há um problema na qualidade dos dados obtidos através de ciência cidadã. Precisamos convencer cientistas que não é assim, e também as pessoas nos escritórios de estatística nacional, que seria o equivalente ao nosso IBGE, que podem usar essa informação.
Também devemos pensar na política, no orçamento para isso, porque precisamos manter pessoal envolvido no projeto e infraestrutura de equipamentos digital e física para que ele funcione. Por exemplo, quando fazemos um levantamento da biodiversidade de um país, e também um apoio para os esforços de coordenação entre projetos para compartilhar as melhores práticas e inovações. Então, essas são as principais áreas onde precisamos políticas para o apoio da ciência cidadã. E vemos isso em diferentes níveis. Por exemplo, nos Estados Unidos, há uma lei que foi aprovada é a lei para crowdsourcing e ciência cidadã, que permite especificamente o governo federal usar ciência cidadã com poucas limitações, e na União Europeia, depois do lançamento desse programa de 90 bilhões de euros, houve um relatório preliminar sobre as políticas para a ciência cidadã, que fala, cujo principal tema é a ciência cidadã, levando ao trabalho que vamos ver adiante. Então, um bom local para começar e ver as diferentes políticas, um exemplo, é a recomendação da Unesco para a ciência aberta, onde, aliás, existe muito espaço para juntar-se a grupos de ciência cidadã. A Unesco criou essa abordagem para a ciência aberta, isso aqui considerando a educação superior e a academia, mas também educação no sentido mais amplo, criando especificamente aspectos sobre conhecimento interativo, por coisas como, por exemplo, conhecimento de populações indígenas ou nativas de um determinado local, autóctones, e também cidadãos de uma área. Esse é um exemplo em que as pessoas em diferentes países tomando essa recomendação e falando com o governo como isso deve ser implementado de uma forma que funcione. E agora há um processo que registra o que deve acontecer, de que forma, e como a Unesco pode monitorar os Estados-membros para encaminhar essa agenda. Um outro exemplo, eu já mencionei antes, é a Convenção de Aarhus, que foi em 1998 para levantamento de informação meioambiental, participação na tomada de decisão e acesso à justiça. Então, vem de algo que vem de princípios de uma conferência real que teve origem lá em 1992, na Rio 92. E eu acredito que haja algo semelhante para a área da América Latina também, que deve ser relevante. Aqui é principalmente sobre a lei ambiental, a habilidade de ativistas e defensores do meio ambiente poder abordar o governo para ter acesso a dados. São as leis de direito a acesso à informação. Isso aqui foi promulgado em 1998, falando sobre o acesso à informação, que progressivamente se tornou cada vez mais disponível em bancos de dados eletrônicos e de fácil acesso ao público e às redes de telecomunicação. E recomendações de como implementar esse elemento da convenção existe nas recomendações sobre as ferramentas de informação eletrônicas, originalmente adotada em 2005, mas atualizada no ano passado, em 2021. E agora inclui ciência cidadã como fonte de informação que pode ser usada para a gestão ambiental. E isso, novamente, é uma nova ferramenta, uma nova área de política que vem da área de lei e prática meioambiental para apoiar a ciência cidadã. Outra área, então, voltando ao Horizon Europe, é que podemos ver aqui que o programa em si, depois que nós, na realidade, olhamos o texto do programa, ele fala sobre criar conteúdos de inovação e pesquisa responsável, cocriação, codesenho,
como princípios principais do programa. E o que é interessante sobre esse texto, e eu não vou ler palavra por palavra, é que, na realidade, na Europa, o Horizon Europe, que está começando agora e que deve durar por mais 5, 6 anos, é baseado em legislação. Isso significa que vamos codesenhar e co-criar as partes fundamentais do programa e, portanto, vamos ver dentro do Horizon Europe a ciência aberta como um dos seus princípios. E também em termos de cocriação e co-desenho, que são coisas básicas que devem aparecer em cada um dos projetos sob o programa. E da forma também como o projeto é avaliado, como resultado, as pessoas no campo já relatam que diferentes pesquisadores estão as procurando e pedindo a essas pessoas que se unam a projetos para poder contribuir para a ciência cidadã. Para apoiar isso, esse é um outro tipo de abordagem com a junta do topo. A Associação Europeia de Ciência Cidadã criou um documento com a definição do que quer dizer ciência cidadã, o que diferentes programas devem incluir. Criamos um documento, então, em resposta a algumas das solicitações da comissão, definindo, ajudando a definir que tipo de atividade deve ser considerada como ciência cidadã. Um documento aberto, podemos encontrar online, mas é um documento para apoiar políticas. Então, a comunidade apoia esse tipo de iniciativa top-down, de cima para baixo, e esse documento também refere-se aos princípios Hexa 10, Hexa 10, que agora se tornou um documento importante para políticos. Mas esses 10 políticos esses 10 princípios não foram suficientes, eles pediram um documento mais detalhado, e é exatamente esse que nós criamos. E agora podemos ir além, as organizações podem ter suas próprias políticas, por exemplo, a LERO, a Universidade para Pesquisa Europeia, que é uma atividade voluntária entre diferentes universidades, e outras associações universitárias na Europa estão criando recomendações sobre o que fazer e como implementar a ciência cidadã dentro de suas organizações. Então, desde 2016, então, isso tem sido implementado em diferentes universidades, dizendo que deve haver um único ponto de contato, deve haver apoio ético e logístico, e dizendo que na criação, falando da criação de departamentos de ciência cidadã em diferentes universidades, e também advocacy, influenciando como uma parte dos critérios para sucesso. Outra parte que pode ser interessante também é a linha do tempo para a ciência cidadã, onde já analisamos diferentes instituições e sua transformação para apoiar a ciência cidadã. Temos um estudo, então, sobre transformação institucional e podemos ver aqui como diferentes organizações começam com diferentes atividades de ciência cidadã em diferentes disciplinas, evoluindo para diferentes champions, ou seja, pessoas na organização que vão ajudar a estabelecer acesso a financiamento nacional e internacional e participam da rede. As políticas institucionais, então, podem incluir engajamento público na ciência cidadã, e vemos que, na realidade, há a nomeação de coordenadores para coordenar, inclusive, o financiamento. Uma outra coisa que pode ser de interesse em termos de política, e é a última coisa que eu vou mencionar hoje, é que, no momento, a União Europeia está fazendo um exercício de aprendizado mútuo. Podemos ver 11 países na Europa, Áustria, Bélgica, França, Portugal, România, Eslovênia e Suécia se uniram e querem compartilhar, Austrália não, Noruega,
Suécia, e querem compartilhar atividades através de organizações de financiamento para compartilhar e apoiar a ciência cidadã. Nós temos aqui a visão geral de ciência cidadã, falamos sobre diferentes práticas, e atualmente estamos falando sobre a questão de excelência e melhoria de atividades. Podemos ver aqui o cronograma, e todas as informações, todos os relatórios que têm sido gerados estão disponíveis, então, nesse website gratuitamente. Você pode entrar em contato com eles, assim como em diferentes especialistas dos projetos. Então, há todo tipo de atividade na área de políticas. O tipo de coisa que quero incluir aqui na nossa conclusão é qual é o conceito de política do qual estamos falando, ou seja, algo que lidamos na nossa própria área, na nossa região, vai desde algo no seu distrito, no seu bairro, até a criação de políticas pela Unesco, o potencial da ciência social cidadã para a política, com várias oportunidades e potencial, e políticas para a ciência cidadã. Notem como eu incluí ambientes de educação, do meio ambiente, pesquisa e desenvolvimento. Precisamos dessa mescla, justamente, e o impacto da ciência cidadã será identificado em diferentes áreas. Espero que tenha sido uma apresentação muito útil para a área de políticas e ciência cidadã, e estou aqui pronto para responder a perguntas e o debate. E agora podemos voltar à apresentação da professora Valéria. Várias manifestações aí, querendo conhecer mais, acessar os materiais, eu acho que foi um bom ponto aí de partida. E que bom, Valéria, você está de volta. Já havíamos combinado isso, né? Se houvesse algum problema técnico, o MUC faria a gentileza de dar continuidade. Então, retornamos agora à apresentação da Valéria Arce. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. I'm sorry. I hope it's gonna work. Obrigada, desculpa, espero que dessa vez funcione melhor. Eu vou continuar, então, a partir do que o Muki disse, essa ideia de ciência cidadã com potencial para a criação de políticas. Vou começar a partir daí e vou pular algum dos slides da minha apresentação para a gente poder economizar algum tempo. Quando a gente pensa sobre o potencial da ciência cidadã em políticas, podemos pensar a partir de dois tipos de potencial. Um tem a ver com o potencial instrumental, que para a formação de políticas relacionado à originalidade de informação ou à quantidade de informação que a ciência cidadã pode produzir. Sabemos que a ciência cidadã pode gerar muitos dados, muitas vezes georreferenciados, alcançando territórios remotos que de outra forma seriam difíceis de alcançar. É uma ciência que pode ser continuamente atualizada. E também a questão temática relacionada ao potencial da ciência cidadã em identificar certos tópicos que não são tão visíveis assim para os formuladores de política. Além dessa questão instrumental, essa dimensão instrumental da contribuição de ciência cidadã, nós temos também essa outra dimensão que eu acho que é particularmente importante em situações onde há conflitos de interesse, como é muitas vezes o caso na área do meio ambiente. Quando pensamos sobre a comunidade altamente mobilizada, gerando conhecimento sobre algo que pode já ser conhecido ou não, podemos pensar o que isso significa em termos do potencial político, o potencial político para a transformação. Alguns aspectos políticos, então, são interessantes, especialmente quando as partes envolvidas querem desafiar, querem questionar a situação atual. Então, esse tipo de ferramenta mobiliza comunidades e gera novos dados que podem viabilizar a
transformação política. Eu tenho um exemplo aqui da Argentina, que são pessoas da municipalidade e formuladores de políticas local sustentando que havia a necessidade de interromper o uso de pesticidas em algumas das cidades da região. Eles usaram dados criados por iniciativas de ciência cidadã e apoiaram a criação, então, dessa iniciativa, disseminando a diferentes cidades. Essa iniciativa foi promovida por uma universidade, a Universidade de Rosário, na Argentina, como parte do seu currículo médico. Eles geraram dados de interesse e levaram a formuladores de política. Então, a ciência cidadã também pode servir como uma ferramenta política para a transformação. Vamos falar um pouco sobre os desafios enfrentados, então, pela ciência cidadã e suas iniciativas. Quando eu estava organizando a nossa apresentação, eu dividia em blocos. Desafios relacionados à participação, a dados, que são produzidos em iniciativas de ciência cidadã, e relacionados às tensões que existem na relação com a forma tradicional de realizar ciência política. Em termos de participação, sempre há desafios de como motivar a participação, como garantir as pessoas vão produzir conhecimento e compartilhar suas experiências de problemas socialmente relevantes, o que os motiva a participar. Isso é especialmente complexo quando falamos sobre participantes afetados em termos de vulnerabilidade social, que caracteriza muitos dos projetos ambientais e sociais no qual participamos. Essas pessoas têm que enfrentar, às vezes, situações de emergências, e talvez, então, torne-se um pouco complexo se comprometer numa participação contínua em iniciativas de ciência cidadã. Motivação, então, é um aspecto importante. Temos também todos os aspectos éticos também a respeito da participação, que vão de como lidar com dados que são sensíveis, propriedade intelectual, a respeito dos resultados do projeto, como manejar as diferentes expectativas. Isso é complexo quando falamos de questões onde há conflitos de interesses. Temos os desafios de como garantir que as pessoas vão estar realmente comprometidas com o projeto, com a iniciativa, como os resultados e as oportunidades vão ser, então, fornecidos a todos que devem estar lá. E, em relação a dados, temos algumas questões relacionadas a o que é considerado dados válidos, ou seja, até que medida ele representa o problema que queremos abordar, ou seja, não podemos nos basear em métodos de ciências sociais por amostragem. Há essa questão também de se os dados são confiáveis. Talvez esses dados podem estar, por exemplo, expostos a certas tendências, podem ser tendenciosos. As frustrações que acontecem quando os dados não são usados e não são considerados válidos também são uma questão. Quando os dados são produzidos por muitos participantes e não são usados para os fins que deveriam ser usados, isso cria frustração e cria mais problemas em termos de uma participação futura, ou seja, como que as pessoas vão continuar a ser motivadas a participar se os dados que produziram não vão ser usados da forma apropriada. E aí temos tensões, então, com a ciência tradicional. As instituições, como sabemos, especialmente
a questão de diferentes habilidades que os acadêmicos e pesquisadores têm que ter para fazer esse tipo de trabalho, onde queremos justamente gerir a participação das diferentes pessoas, de diferentes históricos, com diferentes históricos e experiências. Esquemas de incentivos que não necessariamente são bem vistos nesse tipo de esforços que estamos falando aqui. E, finalmente, a questão de financiamento. E eu gostaria de falar algo também sobre os desafios relacionados às conexões entre ciência cidadã e formuladores de política. No COACT, e os resultados que vou mostrar são muito preliminares de um exercício que estamos realizando como parte do COACT, especialmente dentro da iniciativa ACTIS, estamos a entender a interseção da formulação de políticas na área de saneamento na bacia de Madanças de Riachuelo. O uso potencial de dados trazidos pelos cidadãos na plataforma Riachuelo, que nós codesenhamos. Queremos identificar, então, como os formuladores de política olham para esse conhecimento que é produzido pela nossa iniciativa ou vai ser produzido através dessa iniciativa ou por outras iniciativas de ciência cidadã. Então, nós queremos fazer é identificar pontos comuns, comunalidades e disparidades na percepção de formuladores de política absorvendo o conhecimento produzido. Então, fizemos o exercício de 2 métodos aqui. Para fazer esse exercício com métodos Q, nós fizemos a revisão na conexão entre ciência cidadã e formulação de política para identificar, então, as principais dimensões que caracterizam a conexão entre ciência cidadã e formulação de política. Desenhamos, então, uma amostra estratificada de declarações a respeito dessa conexão entre ciência cidadã e formulação de política. E essas declarações, então, são esses pequenos quadradinhos com textos que podemos ver na figura. São 52 quadradinhos, 52 narrativas de como essa conexão funciona. Pedimos aos formuladores de política, então, que organizassem essas diferentes declarações em termos do seu nível de concordância, ou seja, se discordam completamente com a declaração, e aí eles ficam aqui na matriz, que tem uma distribuição normal, aqui toda à esquerda, quando a discordância é completa, ou se concordam plenamente com a declaração vai ser colocada na parte à direita da figura, da matriz. Então, o que nós fizemos foi uma análise estatística para, na realidade, entender os pontos comuns, a distribuição comum de declarações entre diferentes formuladores de políticos, tentando chegar a uma conclusão quais são as diferentes narrativas sobre a relação entre formulação de política e ciência cidadã, e como e quando eles se aplicam. As dimensões, então, em que organizamos essas declarações são essas. Em termos, primeiro, tipo de influência. Em que parte da formulação de política esperamos que a ciência cidadã interfira? Na identificação de problema, na implementação da política ou na mudança política em si, que vai criar mudança institucional, mudança de programas ou práticas radicalmente diferentes e novas, onde nós esperamos que a ciência política tenha algo a dizer ou influenciar esse processo. O como a ciência cidadã vai ter essa influência, por causa dos dados que produz, por causa da participação da comunidade na criação desse conhecimento, ou por causa da participação na comunidade na gestão das medidas políticas analisadas. E a terceira dimensão está relacionada ao valor. Nós damos valor positivo ou negativo à conexão entre políticas públicas e ciência cidadã. Nós temos uma amostra em
52 citações e traçamos conexões e pedimos para os formuladores de políticas públicas organizarem essas citações. E os resultados foi que, em geral, pelo menos até agora, esses formuladores de políticas públicas sentem que eles têm a responsabilidade do saneamento da bacia hidrográfica Riachuelo e eles devem usar essa informação de ciência cidadã na formulação de política. Por exemplo, no gráfico que vocês veem à direita, como eu disse, uma das dimensões para a amostragem era se a relação era considerada positiva ou negativa, a relação entre ciência cidadã e formulação de políticas públicas. Mais de 50%, quase 60% era negativa ao uso da ciência cidadã na formulação de política. Mas quando perguntamos aos nossos participantes, nós vemos que essas declarações negativas normalmente estão no extremo esquerdo, no qual os formuladores de políticas discordam mais. E eles concordam mais com a percepção positiva. Então, já podemos, com isso, dizer que a percepção que as pessoas que entrevistamos têm quanto ao potencial uso da ciência cidadã na formulação de políticas é no geral, positivo. Também há uma concordância grande entre os participantes entrevistados, mais de 50% era organizado mais ou menos em ordem similar. Depois temos aqui alguns exemplos, dois exemplos. O primeiro, muitos concordaram da percepção positiva com essa afirmação aqui à esquerda, que é uma afirmação positiva, que a ciência cidadã tem muito potencial para identificar problemas ou questões-chave, porque quem está próximo do problema identifica melhor o problema. Muitos concordaram com essa declaração, que está na área da matriz de alta concordância. E também tem muita concordância na percepção negativa, na declaração negativa, de que os dados produzidos pela ciência cidadã não são tão válidos. Muitos entrevistados discordaram disso, ou seja, na verdade, eles têm uma percepção positiva do uso de dados obtidos através de ciência cidadã. Também encontramos que, entre os formuladores de políticas entrevistados, eles veem a ciência cidadã como de alto valor para a governança, de ter a oportunidade que as pessoas criando no levantamento e na criação de conhecimento também participem em outros níveis relacionados à abordagem de problemas meioambientais, o que é normalmente o caso. Mas há também dúvidas, vamos dizer assim, quanto à validade dos dados para a implementação da política. Bom, esse é apenas um breve resumo do todo o trabalho feito, que ainda está em um estágio muito preliminar, mas nos deixa otimistas sobre o uso da ciência cidadã em formulação de políticas na área com que estamos trabalhando, que é o saneamento da bacia hidrográfica do Riachuelo. E agora eu vou falar sobre a segunda questão, as políticas para a ciência cidadã. Muki já falou muito do como a gente aprendeu, as diferentes políticas que existem na Europa. E em países desenvolvidos, nós encontramos esses tipos de mecanismos para promover a ciência cidadã, recomendações da Unesco, mas na região, há muito pouco na nossa região. Apenas na Colômbia, temos uma resolução ministerial e medidas vindas do Ministério que tentam trazer aproximar ciência e sociedade
com uma política pública específica para isso, um documento que fala sobre a coprodução de conhecimento pelas comunidades e a definição das suas pautas. Mas, além da Colômbia, temos algumas iniciativas esparsas, como, por exemplo, na Argentina, o Comitê Nacional está tentando aconselhar o ministro das Ciências para produzir uma recomendação para a ciência cidadã aberta. É nisso que estamos trabalhando agora. No Chile, há várias ONGs que advogam a ciência cidadã. No Brasil, nós temos a rede que organiza esse workshop, e há outros programas das universidades para promoção de ciência como parte de suas atividades de extensão em escolas. Mas, novamente, muito breve, porque não há muito a dizer sobre as políticas que existem até agora para promover a ciência cidadã. Mas temos algumas ideias de como seguir com o tema em termos de políticas para promover a ciência cidadã, que estão principalmente relacionados aos desafios que eu mencionei antes. Então, para abordar os desafios relacionados à participação, há uma necessidade muito importante de ter comitês de ética nas universidades para promover uma participação justa da comunidade e recomendar boas práticas quanto a isso, porque eles não têm quando não tem muita experiência nisso. É claro, precisamos ter pessoal das universidades criando esses comitês de ética, para saber, por exemplo, como definir procedimentos ou consentimentos informados que sejam dinâmicos e se adaptem a diferentes situações. Apoiar várias atividades com o escopo da comunidade. Algumas já existem, mas se existem, torná-las mais visíveis. E apoiar também iniciativas para a comunicação da ciência, e, em particular, fazer os projetos de ciência cidadã mais visíveis. Isso melhora a sua legitimidade e a dos dados produzidos, garantindo ainda mais o uso desses dados em diferentes ações, como, por exemplo, formulação de políticas. Na parte de dados, para criar mais instâncias para experimentar com os dados obtidos de cidadãos, ou dados direcionados para cidadãos. Não há muitas oportunidades para as pesquisas tentarem, de fato, usar os dados dos cidadãos e ver como funcionam e abordar algumas questões científicas que eles possam ter. É claro que o apoio institucional para aplicar políticas de dados abertos é algo muito importante, porque é necessário treinamento, capacitação, apoio técnico, infraestrutura. Por exemplo, na Argentina há uma lei que nos obriga, os pesquisadores, a publicar os dados de forma aberta, mas não há muitas instâncias onde os pesquisadores sabem onde produzir, onde publicar esse dado aberto, esses dados abertos. Também apoio institucional para a geração de dados que são mais abertos mais facilmente, por exemplo, com a automatização desses dados, a validação automática dos dados e ferramentas digitais para validação desses dados. E, finalmente, as tensões entre o sistema científico tradicional, que todos conhecemos e valorizamos, e que é mais válido em certos esquemas, e, por outro lado, as práticas colaborativas e coparticipativas, principalmente em pesquisa. Isso não é necessariamente para ter orçamento, para ter financiamento. Devemos discutir, trabalhar juntos, não necessariamente em pesquisa acadêmica.
Perdão. Também na definição das prioridades institucionais. Então, precisamos criar novos indicadores que levem em consideração o impacto social dessa conexão da ciência com a sociedade. Esses indicadores precisam estar relacionados às diferentes missões que a universidade pode ter. Uma boa prática seria definir as prioridades para essas organizações, por exemplo, o impacto socioambiental, e desenvolver indicadores que levem em consideração essa missão e avaliem organizações e pesquisadores trabalhando, não só a organização, em termos da prioridade que foi definida. Eu acho que posso parar por aqui e eu fico à disposição para perguntas. Muito obrigada, Valéria. Eu acho que houve uma complementação bem interessante com a apresentação do MOOC e eu vou, inclusive, dar continuidade aí à conversa, retomando exatamente do ponto onde a Valéria parou. Eu vou tentar fazer uma apresentação mais rápida, porque a gente está com ligeiro atraso para permitir que a gente tenha mais oportunidade de conversa, principalmente com os nossos colegas convidados de fora, né? Então, eu vou começar justamente colocando como é que se inclui, né, as agendas da ciência cidadã nas políticas de desenvolvimento e de fomento à pesquisa no Brasil, quais são os desafios. E aqui eu vou me concentrar, me focar principalmente nas questões postas à avaliação para o fomento a projetos e iniciativas de ciência cidadã no Brasil, considerando que essas políticas elas podem ser tanto viabilizadoras, mas também podem ser obstáculos, né, à viabilização de novas agendas, não só da ciência cidadã, mas coisas inovadoras, né? Como diria o Bruno Latour, é preciso arregimentar aliados, né? A gente não consegue fazer pesquisa ou qualquer outro tipo de projeto, né? Enfim, que a gente não consiga aliados para viabilizar e aliados em todo o conjunto, né? Em toda a rede aí de conexões que fazem com que esses projetos sejam viáveis. Então, eu acho que os desafios de partida começam exatamente com a última fala da Valéria e também com a fala que o Arquimedes Belo, que acho que não sei ainda, que estava aqui presente, que é o nosso, que esteve ontem na segunda-feira na sessão de abertura, né, como representante do CNPq, que é o órgão de fomento à pesquisa, acredito que mais antigo no Brasil, vai dizer que uma das questões, que é o que a Valéria aponta, é romper também para haver uma renovação, uma inovação nas instituições, e aqui particularmente nas instituições de pesquisa, com uma certa ortodoxia acadêmica, né? Que das nossas comunidades científicas e que, de algum modo, também perpassam as nossas agências de fomento. Então, há uma questão de cultura, mas também eu acho que é uma questão de conhecimento, de aprendizado, né, sobre como incorporar outros aspectos e critérios de avaliação de projetos que não sejam aqueles científicos ou acadêmicos estrito sensu. E esses próprios critérios, eles já vêm passando por muitos questionamentos, anteriormente, inclusive, ao próprio Movimento pela Ciência Aberta, né, que é, por exemplo, privilegiar pontos de vista das ciências consideradas duras, né? As ciências ditas exatas, naturais, objetivas, né? E esse é um ponto, inclusive, que Valéria coloca do papel das ciências sociais, né? Nos projetos de ciência cidadã. Porque também privilegiam critérios quantitativos simplistas, né? Como é o exemplo do fator de impacto, malfadado fator de impacto, na avaliação dos periódicos científicos. No nosso caso, também por se balizarem por visões, critérios de excelência
externos a nós, muito definidos pelos países do norte global, né? Critérios e agendas que não são necessariamente as prioritárias nas nossas realidades. E por não incentivarem, muito ao contrário, dificultarem muitas vezes perspectivas e equipes multi- e interdisciplinares, quem dirá transdisciplinares. Então, nós já temos de partida algumas questões que já são problemáticas independentemente de ser projetos de ciência cidadã. Temos alguns sinais, né? A divulgação científica ela começa a entrar mais recentemente nas agendas de financiamento, nos registros dos nossos currículos Lattes, né, que são os nossos currículos ORCID, né, começam a ganhar principalmente mais visibilidade a partir da pandemia da Covid-19, quando se tornam também mais preocupantes o crescimento das teses negacionistas da ciência e o uso dessas teses nos embates políticos e ideológicos, não só no Brasil, mas aqui eu acho que o uso dessa anticiência é mais recente. No entanto, muitas vezes ainda com um viés de catequese para a ciência, né? E menos para uma percepção de pensar a ciência também como um espaço de interrogação, de dúvidas, né? Então, acho que existe esse debate e esse encontro do campo da divulgação científica com outras perspectivas dialógicas também é muito interessante. Vemos também uma valorização das atividades de extensão nas universidades, tanto no currículo, como na avaliação, quanto na progressão na carreira. Então, acho que isso é um indicador importante. A gente vai ver que boa parte no Brasil, pelo menos, de projetos de ciência cidadã fazem parte também de atividades de extensão. E uma preocupação também já de agências de fomento, né, já há algum tempo, de trazer e conhecer, incorporar princípios e agendas da ciência aberta aos critérios, mecanismos e políticas de avaliação e fomento à ciência. E aí nós temos algumas questões em debate, né, sem querer querer cobrir todas, né, as questões. Eu acho que a gente está justamente num momento de experimentação, né, de ouvir muito, colocar, como eu disse na palestra da abertura, os interstícios, está na hora da gente desacelerar também para ver quais são as controvérsias, quais são os conflitos, né? Mas como garantir esse necessário apoio, né, a projetos e iniciativas de ciência cidadã, ou seja, de algum modo, trazer a ciência cidadã para o mainstream das políticas de apoio à ciência e tecnologia, de modo a garantir uma certa sustentabilidade, viabilidade no tempo, a sua expansão no território, e, ao mesmo tempo, evitar uma armadilha de engessamento do caráter inovador dessas iniciativas, com definições muito estreitas de ciência cidadã e com critérios pouco ajustáveis ou flexíveis à variedade de formatos, agendas e proponentes desses tipos de projeto. Então, acho que isso é um foco de preocupação e na conferência de abertura foi um dos pontos também levantados pelo Antônio Lafuente, né? Não vamos matar a nossa galinha dos ovos de ouro, né? A inovatividade. A gente vê também, e acho que as apresentações de hoje, do MOOC e da Valéria, mostram que há o reconhecimento da necessidade de adotar uma definição, ao mesmo tempo alargada, de ciência cidadã, que considere o campo mais amplo de abordagens e metodologias onde ela se insere, da onde ela bebe, da onde ela se nutre, e ela também contribui, de metodologias participativas que já estavam ali, e, ao mesmo tempo, que é situada, né, ou contextualizada a características locais nas suas várias dimensões, e também as suas questões específicas.
estudo que nós fizemos sobre iniciativas de ciência cidadã para lidar com o Covid-19 no Brasil, mostra uma variedade de possibilidades de formatos que a gente poderia, de algum modo, situar nesse campo, né, da ciência cidadã. No primeiro workshop da Rede Brasileira de Ciência Cidadã do ano passado, houve, inclusive, uma sessão sobre financiamento, coordenada pelo Antônio Saraiva, da USP, que teve a participação do SEBRAE, que é o nosso Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, do Instituto Serrapilheira, que é uma fundação privada, da Fundação Boticário, também, que é uma fundação privada, e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é das fundações que tem maior recurso, né, em termos de fundações estaduais no Brasil. Ali, algumas questões já foram apontadas. Por exemplo, como pensar projetos que possam contar com a possibilidade de mais flexibilidade e financiar atividades que não são necessariamente aquelas estritas da pesquisa científica com as quais a gente está acostumado, como difusão, treinamento, etc. Como contemplar proponentes, eventualmente sem as titulações necessárias ou sem vínculo institucional com instituições reconhecidas do ponto de vista acadêmico, mas com bons projetos de ciência cidadã. Natália, se quiser, já pode projetar. Vemos, então, que a gente tem aí um ecossistema possível, né, que poderia cobrir diferentes ênfases e tipos de projetos de ciência cidadã. Eu acho que na apresentação que vimos, principalmente no contexto europeu, nós vimos a diversidade de possibilidades de tipos de instituições que se interessam e que, eventualmente, podem dar suporte a essas iniciativas, que vão dos museus, das agências ambientais, etc. É verdade que nós temos diferenças nos nossos sistemas de apoio. Aqui nós temos um sistema de apoio muito mais concentrado e muito menos variado, ao mesmo tempo em que a gente vê, como foi no painel do ano passado, convidadas instituições que não estão, o Instituto Serrapilheira não, mas, por exemplo, Fundação Boticário, o SEBRAE, que não necessariamente estão no campo das instituições tradicionais, né, onde os pesquisadores iriam buscar apoio financeiro. E aí a gente vê que no Brasil, e é esse slide que está aí, é o trabalho que a gente publicou em 2020, se eu não me engano, com Ana Rocha, né? A gente vê que temos os projetos que aparecem, iniciativas, então a gente chama de projetos aqueles que são projetos com prazo determinado, iniciativas aquelas que é uma proposta, pelo menos a proposição de uma duração mais longa, mais contínua, muitas vezes descontinuada exatamente pela falta das assistências públicas, né? Mas a maior parte dos projetos desenvolvidos por pesquisadoras e pesquisadores vinculados a instituições públicas de ensino e pesquisa, e muitas das quais na área de extensão e não necessariamente da pesquisa, e aquelas iniciativas com propostas de duração mais contínua, muitas promovidas por organizações não governamentais ou até por associações de voluntários, muitas vezes, frequentemente, até em colaboração com universidades e centros de pesquisa, que mostra, né, que nem sempre esses espaços mais formais conseguem abrigar esse tipo de iniciativa, né? O foco dessas ações tem recaído principalmente em agendas socioambientais, e me parece que isso é uma regra aí no mundo, e aí tem uma série de características e atributos que se reputa a ciência cidadã que poderia explicar isso, né? Particularmente caracterização da fauna, biodiversidade, aves, espécies marinhas, fluviais, animais silvestres, monitoramento de ecossistemas em risco, qualidade do ar e da água, vetores de doença, observação do céu,
há de se destacar o Sistema Brasileiro de Informação em Biodiversidade, o CIBBR, que foi uma iniciativa, né, uma plataforma que justamente tentou dar visibilidade a várias iniciativas e projetos de ciência cidadã em biodiversidade, porque foi exatamente o foco primordial e inicial dessa primeira geração de projetos de ciência cidadã no Brasil. Agora a gente tem a CIVES, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. E também, pode passar o próximo, Natália, o levantamento que Luana Rocha fez na sua dissertação de mestrado no período de 2017 a 2019, que depois nós retrabalhamos numa publicação mais recente, que mostra que 2/3 dos pesquisadores desenvolvendo, isso foi um levantamento no currículo Lattes, né? 2/3 dos pesquisadores desenvolvendo projetos ou participando de publicações sobre ciência cidadã, localizados na região sudeste do Brasil, então acompanhando a concentração, inclusive, de pesquisa científica para os outros temas, né? E, sobretudo, não é qualquer sudeste, é, sobretudo, São Paulo e Rio de Janeiro em segundo lugar, seguindo nessa ordem das regiões sul, centro-oeste, norte e nordeste. A maioria, como eu disse, instituições de ensino superior, sobretudo públicas, né? E nas áreas, com grande concentração nas áreas das ciências biológicas, sobretudo botânica, ecologia, zoologia, seguida das ciências exatas da Terra, sobretudo na ciência da computação, por conta das infraestruturas, né? Hoje, grandemente, de projetos de ciência cidadã, infraestruturas digitais e computacionais, e, em menor grau, ciências humanas, sobretudo sociologia, geografia e educação. Por outro lado, a gente reconhece que existe um universo de iniciativas e projetos envolvendo metodologias de pesquisação, cartografia social, produção de informações e conhecimento por movimentos e organizações ativistas atuando em questões e conflitos territoriais, hackerativismo, hackerspaces, movimentos feministas e antirracistas, muitos dos quais poderiam ser enquadrados nesse campo alargado da ciência cidadã. Então, um alerta, né, que nós temos que, a meu ver, pelo menos, ficar atento, é não nos aprisionar, não ficarmos aprisionados, né, dessa possibilidade de tipos e projetos e iniciativas sob uma etiqueta muito restrita de ciência cidadã, ou seja, evitar uma reserva de mercado às políticas de financiamento a essas iniciativas para definições muito estritas do conceito. Próxima. E aí eu concordo com a afirmação de um livro de amigos queridos, Adrian Smith, Mariano Fressoli, do School, que vão dizer que, mais do que pensar em como dar escalabilidade, né, a objetos aparentemente inovadores, as políticas deviam considerar em como redimensionar, né, focalizar, é um termo difícil em português, scale down, né, as suas instituições para cultivar capacidades inovativas de base. Ou seja, ao invés de simplesmente pensar em escalar coisas pequenas para grandes a partir de determinadas prioridades políticas, é olhar o que está acontecendo no território, em termos de coisas inovadoras. E eu sempre gosto de dar o exemplo da política de pontos de cultura do ministro Gilberto Gil, na primeira década deste século, que foi emblemática de uma política exatamente de reconhecimento daquilo de inovador que acontece no terreno, né? Por fim, pode, por favor, a próxima. Eu vou falar aqui brevemente do trabalho que está em andamento, né, como eu disse no início da apresentação, né, do grupo de trabalho que constitui o Marco 5 da Ciência Cidadã no âmbito da parceria do Governo Aberto, que é o Open Government Partnership, que é uma iniciativa internacional que propugna pela transparência dos governos
O Brasil foi um dos fundadores em 2011, e hoje essa iniciativa já conta com 77 participantes, que no seu 4º plano de ação, 2018 a 2021, abraçou como um dos temas do governo aberto o tema da ciência aberta, né? E agora, no seu 5º plano, que começou no ano passado, 2021, e vai até 2023, incorporou também, entre os seus vários compromissos, um compromisso relacionado à avaliação para o avanço da ciência aberta, dentro dessa perspectiva de que um dos gargalos está exatamente nas políticas de fomento e avaliação. Dentre esses 11 marcos, né, dessa área de ciência aberta na OGP, nós temos aí exatamente o marco 5, que é de indicadores, que é uma palavra que eu morro de medo, já vou questionando esse termo, para a ciência cidadã, né? E estamos, então, em meio a um trabalho, Natália, por favor, o último slide, onde nós, a partir de uma série de considerações, principalmente na literatura cinzenta, né, do que está se pensando aí no mundo sobre o que são parâmetros importantes, critérios importantes para a ciência cidadã, para projetos de ciência cidadã, nós elencamos aí, em princípio, 8 grandes conjuntos, que seriam resultados científicos e de pesquisa. Só um minutinho. E aí a nossa preocupação é justamente abrir a ideia não só do científico estrito sensu, mas a ideia de resultados de pesquisa, a partir da ideia do direito a pesquisar, que é um dos temas que a gente também trabalhou num projeto e resultou numa publicação recente, ou seja, há muitos atores possíveis de serem apoiados no seu direito de pesquisar. Um segundo conjunto, né, de engajamento cidadão, um terceiro de benefícios. Que benefícios? Né? Ter como critério gerar benefícios para os participantes não cientistas, né? Como seria a abertura e a comunicação dos resultados desses projetos, as implicações sociais e ambientais, os aspectos éticos e legais, as infraestruturas e os desdobramentos, né, após o fim, né, do apoio, enfim, do projeto e o legado deixado por esses projetos, né? Eu acho que alguns desses, ou talvez todos, de uma maneira ou de outra, foram apresentados, né, nas colocações anteriores, né? Para cada um desses conjuntos, a gente pensou uma série de critérios, né, que nós exatamente discutimos na oficina que ocorreu ontem, um dos workshops, né, uma das oficinas, parte do workshop, dos eventos regionais, e nós vamos levar, então, essa discussão no dia 30 de agosto com agências de fomento à pesquisa, onde vai ser um evento híbrido, uma parte presencial lá em Brasília, para termos CNPq, termos CAP, temos também outras instituições, não só de fomento à pesquisa científica, e para, então, não exatamente validar, mas para escutar e ouvir sugestões e críticas, etc. Né? Então, para cada um desses, eu não vou entrar em cada um, senão a gente ocuparia muito do tempo, mas vai ser um documento que estamos consolidando para, em breve, colocar também, publicizar para a comunidade poder colocar suas sugestões. Então, com isso, eu vou abrir agora. Pode parar de compartilhar, Natália? Muito obrigada pela ajuda. Já tem algumas questões aqui que eu vou começar com as que eu consegui antes de começar a minha fala, recuperar, e depois vou olhando aqui no chat. Se ficar alguma coisa de fora, por favor, podem me avisar. Mas temos 2 perguntas da Blandine Viana, que é uma das fundadoras da Rede Brasileira de Ciência Cidadã, da Universidade Federal da Bahia, para o MUC. As 2 perguntas
são as seguintes. Eu acho até que eu vou botar de novo no chat aqui para ajudar o pessoal da tradução simultânea. Se é que o MOOC já não botou num translator lá para facilitar, hein? Uma delas seria o processo de inserção da ciência cidadã em políticas na Europa, parte mais comumente de demandas organizadas por atores sociais envolvidos com pesquisa em ciência cidadã, por exemplo, em universidades, ou por coordenadores de iniciativas e praticantes, pessoas que estão à frente, efetivamente, de iniciativas. Uma segunda pergunta, eu vou fazer logo, né, pensando na relevância de adotarmos uma definição clara da ciência cidadã para fins de políticas, com e para a ciência cidadã, e diante de uma visão tão ampla da ciência cidadã que estamos adotando em nossas redes, permitindo a inclusão de uma grande diversidade de iniciativas de interação entre ciência e sociedade, na sua opinião, o que estaria fora do escopo da ciência cidadã? Então, Book, a palavra é sua, enquanto isso eu vou recuperando aqui. Yes, yeah. Thank you very much. So I'll start with Muitíssimo obrigada. Vou começar com a primeira pergunta, então. Eu diria que a combinação de mais importante das pessoas que são os champions, ou seja, encontrar as pessoas que são aqueles defensores, os líderes, que peguem a causa e levam ela adiante. Isso pode ser uma pessoa que vem de baixo para cima, ou também pode ser uma iniciativa de cima para baixo. Nesse caso, há todo tipo de pessoas que têm algum tipo de interesse na questão. Na área de ciência aberta, ou no caso da Comissão Europeia, nós temos aí o departamento que é como se fosse um ministério. Há várias pessoas lá que estão interessadas em promover ciência cidadã e que oferecem oportunidades e sugestões. Nós, em geral, coletamos informação desse todo tipo de iniciativa. Por outro lado, pessoas da comunidade, por exemplo, o presidente do EXA, professor Heckler, que trabalha no Museu de História Natural de Berlim, fez conexão com o governo alemão, por exemplo, no momento que eles tinham a presidência da Comissão Europeia, organizando uma conferência sobre ciência cidadã e formulação de políticas, ou a promoção dessa plataforma de ciência cidadã. Eu posso dizer que algo semelhante a isso também acontece em diferentes níveis abaixo desses, ou seja, quando alguém toma iniciativa, por exemplo, a Universidade de Pesquisa Legal da Europa, agora uma organização também que chama LIBOR, onde organiza várias bibliotecas com várias pessoas comprometidas, e uma empresa que chama Know-How, algo assim. Tem o exemplo da recomendação da Unesco. É muito importante destacar como nessas parcerias são lideradas pela comunidade de prática, respondendo, então, às oportunidades oferecidas. Então, há oportunidades por aí. Por exemplo, oportunidades para comentários na ciência cidadã, mas alguém tem que pegar isso e fazer isso com eles. Para mim, eu estou comprometido com o processo Aarhus, que é parte da minha pesquisa, e eu levei uma recomendação e eu estava trazendo umas pessoas para influenciar no passo de política. O que nós podemos chamar de ativismo político, que é trabalhar com diferentes políticas e diferentes organismos políticos, mas às vezes a gente tem que ir pelo outro lado, ou seja, uma vez que
regulamentações estiverem lá, a oportunidade para aprendizado mútuo surgem, porque as escritórios de pesquisa e inovação na Europa dizem, olha, agora isso é parte da agenda da Comissão Europeia. Nós precisamos ter as nossas atividades nas universidades implementadas e nós sabemos fazer isso. Então, vamos fazer um exercício e aprender sobre quais são as melhores práticas. Espero que eu tenha respondido sobre a dinâmica da primeira pergunta. Você poderia me lembrar qual foi a segunda? Pensando na relevância de adotarmos uma definição clara da ciência cidadã para fins de políticas, com e para a ciência cidadã, e diante de uma Yes. visão tão ampla, ok? Tão Yeah, ampla so da you ciência. notice at the beginning of my presentation, Bom, vocês devem ter notado no começo da minha apresentação, e eu posso enviar o link para a brochura do comitê. Na ciência cidadã, nós analisamos as áreas problemáticas e existe toda uma pesquisa subjacente sobre locais onde pode haver, ou pontos onde pode haver disputas sobre o uso ou não de ciência cidadã. Eu tento entrar em algumas áreas, por exemplo, vou dar alguns exemplos. A questão de voluntariado em ciência cidadã. Às vezes eu trabalho com grupos marginalizados ou populações indígenas, sabendo que aquelas pessoas vivem em forma de subsistência. Se queremos que elas participem, a gente tem que pensar como seria uma substituição para receitas para elas, de renda. E elas podem participar em co-desenho, co-criação e outros aspectos da ciência cidadã, porque é uma questão de produção de conhecimento igualitária. Mas isso, por outro lado, não é voluntariado. Um outro caso interessante que é relevante para muitas pessoas nessa rede seria pensar o que aconteceria se alguém envolvido na ciência cidadã é um universitário e isso faz parte do currículo da universidade. Em princípio, também não está se voluntariando. Alguém o indicou para fazer algo no projeto. Voluntariado é uma questão sensível e precisa ser abordada da forma apropriada, e fazemos isso definindo as características. Outro ponto muito interessante, por exemplo, um estudo clínico randomizado, quando alguém é voluntário para ser o sujeito do estudo. Ele vai experimentar o fármaco ou o dispositivo médico. Ele não é um voluntário, não participa do projeto em si. Ele é sujeito do projeto, não um objeto da pesquisa, mas sujeito. Ele é um ponto de dado e não um participante do processo. Ele não participa da criação, colaboração e nada. Também na parte de métricas, a Valéria falou muito bem sobre as ciências sociais, temos exatamente o mesmo problema de algo que, mesmo método, mesma abordagem, mas muitas vezes duas políticas têm mentalidade diferente. Se a questão é participar completamente, permitir que o participante mude a pesquisa, mude o modelo, aí sim se torna ciência cidadã. Mas se os tratamos simplesmente como dados, pontos de dados que nos fornecem dados, fontes de dados para entrevistas, aí não é ciência cidadã. Não há uma resposta que seja preto no branco, escrita a ferro e fogo. Isso é muito importante, porque ciência cidadã, depois de 20 anos, ainda é uma área crescente. E existem novas áreas de conhecimento que estão se juntando. E queremos capacitar as pessoas normais ou de outras áreas e chamá-las para fazer
a ciência cidadã, e eles teriam acesso ao financiamento e aos recursos que estão sendo oferecidos e obter educação e aprendizado pela rede conjunta, quando fazemos da forma apropriada. E os pontos comuns facilitado por essas áreas transdisciplinares pode se espalhar para outras áreas da prática acadêmica. Ok. Tem uma perguntinha para mim. Qual a proposta de aplicação dos indicadores? Serão usados por projetos ou por financiadores, etc. Essa foi exatamente o primeiro ponto de discussão do nosso grupo, porque foi um grupo que, na verdade, se formou depois do estabelecimento, né, desse marco, né, no compromisso, e o título já é um título complicado, porque fala de indicadores de ciência cidadã, e é muito amplo isso, né? É uma área muito movediça do que a gente está falando por várias questões, por ser uma área nova, porque indicadores sempre traz um pouco a ideia de indicadores mais quantitativos, né? Então, nossa primeira preocupação foi delimitar que nós estávamos falando de critérios que, eventualmente, podem ter até indicadores para avaliação de projetos de ciência cidadã, pensando em financiamento, em agências, porque esse, na verdade, é o compromisso, né? que é na área de avaliação da transparência na avaliação da ciência, trazendo os inputs da ciência aberta, né? E a ciência cidadã seria um dos seus marcos. Então, todo o compromisso é voltado para a avaliação, para o financiamento. Então, nós decidimos delimitar para a avaliação, para financiamento, mas sempre com uma preocupação de que, imagina se um projeto vai ter que responder a todos esses aspectos, essas oito grandes temas que nós colocamos aí, com todas as suas subdimensões, seus subaspectos, né? Não haverá projeto de ciência cidadã que consiga cumprir tudo isso. Então, nossa preocupação é dizer, olha, é um pouco também pedagógico, porque quando as agências de fomento colocam alguns pontos, alguns critérios, os projetos também começam a se preocupar em atender determinadas questões que são importantes, mas não pode haver um engessamento, como eu disse, e também é preciso que as agências deem o financiamento necessário para que alguns desses critérios possam ser atingidos, né, respondidos. Por exemplo, quando nós falamos de ciência aberta e precisamos abrir os dados, é preciso ter infraestruturas, é preciso ter os repositórios, é preciso ter o aprendizado para fazer isso, é preciso ter tempo para fazer isso, gente que só cuide disso. Então, as políticas, à medida em que vão incorporando essas dimensões, apesar de parecerem muito fair, muito justas, etc., elas precisam vir acompanhadas também das ferramentas e dos apoios que viabilizem isso, né? Então, por isso, acho que é um terreno que a gente tem que ir sempre ouvindo, conversando e deixando para uma construção que se abra, né, para esses aspectos. Como é o caso da infraestrutura, né? Há uma grande discussão na ciência aberta sobre se as infraestruturas abertas, né? No caso da ciência cidadã, isso é ainda mais delicado, né? Porque nós estamos falando hoje de uma ciência cidadã muito baseada em infraestruturas digitais. Se você tem infraestruturas altamente concentradas, privadas, de grandes corporações, como é que ficam essas iniciativas de ciência cidadã para usar? Então, o desenvolvimento de ferramentas abertas, de infraestruturas abertas, também é muito importante de ser apoiado. Então, acho que temos aí uma enorme estrada de discussão, né? Valéria, eu queria te provocar a fazer algum comentário, né, à luz aí do que você ouviu, de como é que isso conversa, eventualmente, com as coisas que vocês estão fazendo, né, aí na Argentina e na sua relação com outros grupos. Sorry, Sarita, I didn't get your question. Perdão, eu não consegui ouvir a pergunta. Você poderia repetir? A
convidaria você a fazer alguns comentários. Nós já estamos encerrando praticamente a sessão, o painel. Se você gostaria de fazer alguns comentários à luz do que você ouviu nas apresentações, enfim, que guardam relação com a experiência que vocês estão desenvolvendo aí na Argentina. Se você quer fazer alguns comentários, algumas reflexões. Oh, yes, yeah, I definitely, Sim. I think that the different Eu acho que nós devemos considerar diferentes métricas quando pensamos na promoção de ciência aberta cidadã. Precisamos levar em consideração as complementaridades entre as melhores práticas que nós queremos promover. Isso é algo que eu vejo também na Argentina em relação... Acaba de ser aprovada uma lei muito interessante de acesso a dados, mas ela não necessariamente tem um apoio técnico em termos de infraestrutura, em termos de treinamento do pessoal. Então, como aplicar essas práticas que devem ser aplicadas para abordar, para implementar essa lei, implementar os requisitos obrigatórios da lei. Como ter práticas de ciência aberta cidadã, ter acesso aberto. Então, a discussão relacionada à ciência cidadã e ciência aberta, não dá para pensar simplesmente em recomendações no nível macro. Nós precisamos pensar nas diferentes inter-relações e os diferentes aspectos que devem ser levados em conta e que devem ser promovidos. Eu acho que há várias sinergias entre as diferentes práticas que requerem certas medidas e que devem ser consideradas detalhadamente para promover esse tipo de ciência, que é diferente do que se fez em ciência tradicional ou na forma tradicional de ter acesso a financiamento. Então, devemos pensar em diferentes formas, e formas novas de produzir conhecimento científico, e em várias diferentes dimensões. Você expôs isso de forma muito relevante. Aqui na Argentina, quando a gente pensa nas recomendações para uma lei para ciência cidadã e uma ciência aberta, por exemplo, não há um mapeamento nacional de que tipos de requisitos ou das pessoas que, de fato, tentaram criar iniciativas de ciência cidadã. Quais foram os desafios que eles e elas enfrentaram? Então, primeiro, é preciso saber o que há no contexto específico e qual é o contexto das experiências. Não podemos tirar do que já foi feito na Europa, por exemplo. A gente precisa construir as nossas próprias recomendações baseadas nas nossas condições. E, primeiro de tudo, é preciso fazer um levantamento no sistema científico, sistema sociotécnico-científico, que abarca a ciência cidadã e ver o que está faltando. E, depois disso, tentar produzir recomendações e boas práticas que precisam ser consistentes, articuladas e integradas. De não ser assim, seria muito difícil que o programa funcionasse. Muitas graças, Valéria. Muito obrigada. Muki, nós estamos encerrando. You are finishing. If you want to make some remarks, final remarks, it's up to you. Otherwise. Se você tiver comentários finais... Não, foi interessante ouvir os exemplos da Argentina e do Brasil. É muito valioso ver o desenvolvimento em todo o mundo. E eu acho que eu ressaltaria novamente os grupos que existem na parceria global, como a iniciativa de ciência aberta, e encorajar as pessoas a se juntarem a ela, porque nós queremos ouvir vozes de todas as partes do mundo e coordenar como trabalhamos com as diferentes agências de fomento nas diferentes áreas
e considerar as questões contextualizando para as diferentes áreas. Ficou muito claro na recomendação para a ciência aberta da Unesco que eles obtiveram inputs de outros países, por exemplo, de acesso aberto. Isso foi crítico para entender as condições e outros aspectos. O que eu pediria é mais colaboração. É isso. Muito obrigada. Thank you very much. Olha, nós vamos então encerrar a sessão. Eu queria mais uma vez agradecer muitíssimo primeiro ao MOOC, que também não é de origem, não é, de origem, né, de fala inglesa. Então eu falei da Valéria, mas aqui o MOOC já está lá em Londres, né? Já está mais e usamos aí, né, para nos comunicar, e agradeço então ao MOOC, à Valéria, pelo tempo aí despendido conosco, e a todos vocês e todas que estiveram aí no lunchtime. Espero que aí estejam me acompanhando com o snack aí junto. E vamos então continuar essa conversa aí nas próximas atividades, a gente vai informar vocês, principalmente no âmbito da iniciativa da parceria do Governo Aberto. MOOC, a gente vai se encontrar em Santander, né? Pelo menos online, eu tenho a impressão. Estamos aí numa mesma sessão, numa mesma mesa de políticas. Muito bem, gente, muito obrigada. Nós vamos. Aí eu queria muito agradecer também às tradutoras, interpretação, tradução simultânea, um enorme esforço, e também os intérpretes de Libra, né? Acessibilidade. Não podia ter me despedido sem fazer esse agradecimento desse esforço enorme que vocês fazem. Muito obrigada e até a próxima. Encerramos.